O Gustavo, só para a gente começar, queria falar um pouquinho com você. Quando a gente pensa muito em investimentos no exterior, o que vem muito na cabeça de muitos investidores ali, acho que na maioria, talvez das grandes pessoas, é mais aquelas empresas que estão mais ligadas ali no nosso dia a dia, Apple, Facebook, Disney, Google, enfim, são esses nomes talvez que estão mais presentes ali no nosso dia a dia. Mas a gente sabe também que isso que esses investimentos não se resumem a só isso, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que é esse mercado de investimentos em ações globais, onde estão essas empresas, quais são os setores mais procurados. Tá bom, legal. Você tem razão, assim, quando a gente fala de empresas, né, o que vem na nossa cabeça primeiro são aquelas empresas, às vezes, que se fala mais na mídia ou que a gente acaba usando mais, mas na prática, outros setores que não só os de tecnologia, basicamente você citou aí empresas de tecnologia ou de mídia, a Disney a gente classifica ela mais como mídia, né? Mas tem muitas empresas que a gente conhece, sabe, é cliente e nem imagina que pode ser acionista. Então, eu acho que essa é uma das coisas bem legais do ponto de vista do investidor, quando procura investir em empresas globais e de uma gestora como a nossa, é intelectualmente desafiante, porque você começa a ter acesso a companhias muito diferentes, muito legais, modelos de negócio incríveis e que muitas vezes a gente nem lembra que você pode ser acionista delas, né? Vou citar aqui 2 casos que a gente gosta muito. Um que acabou de dar muito certo, que foi um investimento que a gente fez, por exemplo, em John Deere, uma empresa de tratores, aquele trator verde e amarelo. Ele é muito famoso aqui no Brasil, você anda pelo interior do Brasil, você vê muito esse trator. É uma companhia de capital aberto, a gente foi acionista dela por muitos anos, desde 2018. Então, é um setor que não é um desses queridinhos, ninguém olha muito, mas é uma incrível, super bem gerida, está no mundo inteiro. Então, esse tipo de acesso, quando você investe fora do Brasil, ele é muito fácil. Eu citaria outra, por exemplo, agora uma europeia, que às vezes a gente fala muito só dos Estados Unidos, de óculos, a EssilorLuxottica. É dona de armações, ela faz armações e lentes corretivas, mais de distribuição, é uma companhia incrível, que se você compra um óculos escuro ou uma lente corretiva, provavelmente ou você comprou dela ou você comprou numa loja dela e nem sabe. Então, tem alguns ativos lá fora, como as opções são enormes, em setores diferentes do que só o de tecnologia, com companhias incríveis, bem geridas, bem tocadas, com negócios no mundo inteiro. Então, é bem divertido para o investidor que gosta de conhecer ativos quando vai investir fora do Brasil. Ô, Gustavo, então, e quais são os benefícios, na verdade, que o investidor ele tem ao reservar uma parte dele da carteira para ativos globais? Quais as vantagens em investir em empresas fora do Brasil? Às vezes a gente percebe que tem muito investidor que ainda tem um pouco de insegurança quando fala em investimento diretamente no exterior. Queria que você desse uma dica mais para essas pessoas que têm esse interesse, têm vontade, mas ainda tem um pouquinho de receio. O que eu costumo falar, o ponto 1, é que quando você fala de empresa, não deveria ser muito diferente você investir numa empresa que foi fundada e é listada, fundada no Brasil e listada na B3, ou uma empresa, vou dar aqui o exemplo que eu sempre uso nisso, que é a Nike, que foi fundada no Oregon e listada em Nova York. Elas são companhias. Quando você decide comprar uma ação, você decide ser sócio daquela companhia num pedaço pequenininho por algum tempo, enquanto você tiver aquela ação. Então, primeira coisa que eu tento falar para o brasileiro muito é assim, não é muito diferente. Eu compartilho dessa tua opinião de que muitas vezes assusta, porque os nomes são muito sofisticados, às vezes como Global Equities, investimento global, mas no final das contas, o que a gente tenta na GEL é mostrar para o investidor que isso dá para ser feito de uma forma simples, fácil e descomplicada. É você escolher boas companhias para ser sócio. E aí, nesse aspecto, o seu modelo de análise deveria ser parecido com uma empresa brasileira. O que você ganha quando investe fora é a diversificação. É você não estar atrelado ao risco específico do seu país. Né? Como eu dei o exemplo aqui da Nike. A Nike ela é uma empresa global, então você não está correndo risco de um país específico quando você é acionista dela. Então, o maior benefício, eu acho, para o investidor de ele pensar global, é ele lembrar que o Brasil é só 1%, e é isso mesmo, é 1% do mercado global de ações. Então, ele não deveria, por definição, abrir mão de 99% do mercado, por mais
oportunidades que ele enxerga aqui nesses 1% no Brasil, né? Com certeza. Bom, eu queria trazer o Felipe agora, Nascimento, que ele tem informações aqui, tem perguntas também para o Gustavo. Fica à vontade, Felipe. Legal, Paula, obrigado. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo aqui, obrigado pela participação. Eu queria fazer uma pergunta para você, mais pensando na questão do investidor pessoa física comum, né? Eu queria saber como que esse investidor ele consegue ter acesso a esses tipos de investimentos. É um processo simples ou ele encontra uma burocracia mais complexa, assim, se ele quiser fazer essa diversificação, encontrar empresas globais onde ele possa colocar o seu dinheiro, dar a diversificação necessária aí para a sua carteira de investimentos? Legal, Felipe, obrigado pela pergunta e legal estar trocando essa ideia contigo também. A legislação brasileira ela vem se flexibilizando, né, e ajudando, indo na direção de ajudar o investidor brasileiro a ter cada vez mais formas de ser acionista de companhias não fundadas e não listadas no Brasil, né? Hoje, um investidor não precisa ser qualificado, não precisa ter nenhum mínimo de alocação no mercado para, por exemplo, comprar BDRs, que são recibos, né, da ação listada fora do Brasil. Então, você pode, por exemplo, comprar ações da Disney, ações da Apple, ações da Comcast, aqui no Brasil, na B3, com uma conta numa corretora operando os BDRs. Isso já é possível, é uma novidade. Faz 2 ou 3 meses, se eu não estou errado, que um investidor de varejo, como é a terminologia da CVM, pode investir nesses ativos. Fundos como o da Geocapital, que são aqui no Brasil e se propõem a gerir uma carteira de global equities, de ativos globais para os investidores locais, ainda não têm esse benefício. Eles ainda são destinados a investidores qualificados. Tem uma audiência pública hoje na CVM, isso a gente espera, faz força e torce para que isso mude, para que assim como o investidor pode investir num BDR, ele possa investir num fundo que compra ativos iguais aos BDRs, só que lá fora direto, o que faz com que seja mais líquido e com mais opções. Mas hoje não pode. E a terceira forma de se investir fora é o investidor, de fato, abrir uma conta, né, numa corretora fora do Brasil, remeter por conta própria os recursos lá para fora e lá fora investir nos ativos. Aí, talvez dos 3 jeitos que a gente falou aqui, então, investir nos BDRs aqui na B3, investir em fundos que tem disponíveis como o da Geocapital aqui no Brasil, ou abrir uma conta lá fora, essa terceira parte ela é um pouco mais complexa em termos de burocracia, porque você precisa fazer o câmbio e precisa recolher os impostos, né? Inclusive sobre a variação cambial. Então, o que eu costumo dizer para os nossos clientes, Felipe, é assim, depende muito de como você se sente confortável em fazer. Se você é aquele investidor que se sente confortável em escolher o ativo efetivamente, estudar a empresa e escolher o ativo, ou se você prefere, vamos dizer, terceirizar essa gestão para um gestor, como a Geo. Mas o importante é que, assim como eu estava falando no começo, aquele deveria ser parecido com o que você faz para os seus ativos de renda variável brasileiros. Se você não se sente confortável de escolher o ativo e prefere fundos para ações brasileiras, provavelmente esse é um bom caminho para você começar lá fora também. Mas se você é um investidor que consegue analisar, gosta disso, e daí você pode também fazer isso lá fora através ou dos BDRs ou abrindo uma conta. Ô, Gustavo, você está falando aí a gente está falando bastante dessa questão de investimentos no exterior. A gente sabe que durante a pandemia muitas empresas acabaram passando por dificuldades, tanto aqui no Brasil quanto também em todo o mundo. Isso foi uma realidade mundial, infelizmente. Mas eu queria que você falasse para a gente, o investidor, por exemplo, que ele chegou a montar uma carteira de ações globais, você acha que ele sentiu menos os impactos da crise ou, de um modo em geral, num ambiente de tanta incerteza, a descorrelação ali não foi tão suficiente para minimizar as perdas? O que a gente viu, essa foi uma crise global, né? Então, no final das contas, eu acho que a diversificação global ela ajuda quando você tem crises específicas, né? Então, quando você tem uma crise do Brasil, você está investido globalmente, te ajuda, porque aquela parte da tua carteira não sofre. Aqui, o que a gente viu ali, principalmente em março, fim de fevereiro até fim de março,
foi que os ativos do mundo inteiro caíram, e os lá de fora também. Né? Os índices lá fora, o S&P, se eu não estou errado de cabeça aqui, do máximo para a mínima, chegou a cair 30%, mais ou menos isso. Então, é uma queda grande, né, para um mercado desenvolvido. O que a gente viu, na verdade, foi depois. A recuperação dos ativos globais pareceu ser mais rápida do que ativos de mercados emergentes. E aí, muito por conta disso que eu estava dizendo, pela característica das empresas, por serem empresas que estão no mundo inteiro, principalmente as grandes, né? Estavam no mundo inteiro, são muito, vamos dizer, tem muito caixa, conseguem financiar a sua cadeia. Então, as empresas globais acabaram, eu acho, muitas delas se recuperando mais rápido, e aí o investidor que tinha investimento aqui e fora do Brasil, acho que ele sofreu menos nesse aspecto. A outra questão que a gente também tem que lembrar é a moeda, né? Se o investidor brasileiro tinha a parte fora do Brasil em dólares, em reais, essa parte do portfólio dele certamente foi, de certa forma, protegida, porque o dólar teve uma valorização enorme. Entendi. Queria ver se eu consigo trazer o Marco. Será que eu consigo já ter o Marco Saravalli aqui na nossa conversa? Vamos ver se a gente consegue conectar o Marco aqui. Temos o Marco. Aí. Marco, bom dia. Tá me ouvindo, Marco? Acho que não. Acho que o sinal do Marco ali está travando ainda. Marco, consegue ouvir a gente? Ainda não. Bom, a gente vai seguindo aqui enquanto a gente tenta conectar novamente ali com o Marco Saravalli. Eu consigo ouvir, mas ele. Tá muito fraco. Tá ouvindo? Mas a gente está te ouvindo bem, viu, Marco? Se você quiser fazer pergunta para o Gustavo, fica à vontade. Eu não consigo ouvir. Está cortando muito. Tá, o Marco, eu vou tentar reiniciar aqui. Depois eu volto. Reinicia aí, Marco, por favor. Aí a gente volta. Não, vamos continuar aqui, então, nossa conversa aqui com o Gustavo, falando um pouquinho. Ô, Gustavo, a gente sempre recebe muitas dúvidas. Até vou dar uma olhada agora aqui no nosso chat, vamos ver se tem alguém mandando alguma pergunta, que tem bastante gente que sempre vai falando muito sobre essa questão de investimentos. A gente falando muito desses investimentos diretamente no exterior, mas por conta do BDRs, isso que você estava falando agora, acho que abriu um pouco, talvez, mais essa possibilidade para o investidor ter esse pensamento de investir fora. E tem muita gente que sempre faz essas perguntas para a gente, assim, qual que é mais vantajoso para quem nunca ainda investiu lá fora, que tem essa vontade, mas não sabe, começa por BDRs ou é mais benéfico ir direto com investimentos diretamente no exterior? Qual que é a sua orientação que você dá para esses investidores que têm ainda um pouco de dúvida entre escolher BDRs ou diretamente fazer esse investimento lá fora? Você tem razão também aqui, o assunto investimento no exterior está mais na pauta do investidor brasileiro, né? Eu acho que a crise trouxe um pouco isso e a taxa de juros muito baixa. Eu acho que tem uma série de fatores que a gente vinha torcendo até para que acontecessem e para o brasileiro, de fato, conseguir, né, abrir mais a cabeça e entender mais o investimento dele como uma coisa global, tendo acesso global, né? Sobre as formas, é o que eu estava dizendo antes, acho que o benefício do BDR ele é grande no sentido operacional, você não precisa ter uma conta lá fora, você com uma conta numa corretora aqui no Brasil mesmo, consegue na própria B3 comprar ou vender esses ativos. Ele tem um desafio que é o investidor tem que escolher aquelas empresas que ele quer ser acionista. E tem aqui uma armadilha, sabe? Às vezes que o investidor que não é, vamos dizer, profissional ou não analisa a companhia, não tem esse conhecimento, às vezes ele fica muito, vamos dizer assim, seduzido pelo nome da empresa, né? Então, todo mundo fala das techs, então ser acionista da Amazon, ser acionista da Apple, da Disney e tal. E claro que são empresas incríveis, mas quando você faz um investimento, tem o componente do preço, né, em que você entra naquele ativo, que você compra aquele ativo. E vamos dizer, uma variável muito importante quando você decide investir. Então, para aquele investidor que quer ter, e acho isso excelente, deveria estar na pauta de todo investidor. Para aquele investidor que está convencido que na parte de ações ele deveria ter ações internacionais também, eu acho que ele deveria pensar tanto nos BDRs quanto em gestores. Se ele não se sentir confortável para investir diretamente e escolher os ativos que ele quer e saber a que preço ele quer investir,
eu acho que gestores que estão aqui hoje no Brasil, como a GEL, mas tem vários outros, e que querem trazer para ele um portfólio de ações globais, mas que fazem esse estudo, só para dar um exemplo, a gente tem 30 pessoas, 10 pessoas no time de investimento só para escolher os ativos e gerir o portfólio. Então, são dois jeitos, que é como é aqui, né? Quando o investidor brasileiro, eu estava dizendo isso, decide investir em ações, ele também pode comprar os ativos direto, escolher as ações, ou investir em gestores brasileiros que escolhem essas ações para eles. Eu acho que o ideal é que a legislação caminhe para cada vez mais, ser igual. Tanto comprar ativos ou fundos brasileiros de ações brasileiras, ou comprar ativos ou fundos que compram, né, de ações globais. Então, acho que esse é o caminho, essa é a direção que a gente espera que as regras no Brasil vão, e elas têm ido, na verdade. Ô, Gustavo, eu queria trazer novamente o Felipe, que ele tem mais uma pergunta aqui. A gente está chegando aqui na nossa reta final aqui com o Gustavo Aranha, mas ele ainda tem mais uma pergunta. Fica à vontade, Felipe. É o seguinte, na semana passada eu li uma notícia de que os grandes bancos, né, eles captaram aí mais de 4 bilhões de reais para fazer investimentos, né, em fundos de investimentos no exterior. E essa notícia aí, ela casa bem com o cenário aí que a gente está passando no Brasil, taxa de juros baixa, os investidores querendo diversificar, buscando correr um pouquinho mais de risco, né? Ter, de repente, uma variação nos seus investimentos, renda variável, coisas desse tipo. Eu queria saber sua opinião sobre esse movimento, sobre esse cenário. Os investidores, eles estão mesmo mais preparados para buscar esse tipo de investimento? Como você falou lá, né, o Brasil tem 1% das empresas, então, de repente, não é tão bacana ter só exposição no Brasil, ter no exterior, mas você acha que o brasileiro, de uma forma geral, ele está seguindo esse caminho para fazer investimentos externos, seja pelas corretoras, seja por uma consultoria ou pelos grandes bancos? Eu acho que sim, Felipe. Assim, eu tenho visto muito esse movimento, posso falar pelo interesse na nossa empresa e nas conversas que eu tenho, né, com os investidores, com os nossos clientes. Assim, eu acho que o movimento, como eu estava dizendo, dos juros baixos, ele faz com que, sim, os investidores comecem a olhar mais para a renda variável, né? E quando ele vai olhar para a renda variável, com mais cuidado, com mais profundidade, com uma parte maior da carteira, vai ficando claro para ele, se ele prestar atenção, essa discrepância entre os ativos brasileiros e os ativos globais. Essa questão do 1 para o 99, ela vai ficando intuitiva para o investidor. E aí daí eu acho que o interesse dele em diversificar, e o que leva também os agentes do mercado a estruturarem fundos, a estruturarem estruturas para captar esse dinheiro e para investir esse dinheiro, e até o legislador para ir flexibilizando as regras. Então, eu acho que é um movimento que, na verdade, só está começando. Eu acho que 2020 foi o primeiro ano que o brasileiro, de fato, passou o ano todo com os juros muito baixos, e esse cenário foi se sedimentando na cabeça do investidor. Acho que isso aqui é um movimento que está começando. A gente, na GEL, acredita nele como estrutural. Então, e respondendo a tua pergunta, eu vejo o brasileiro, sim, mais interessado. E aí o que eu acho que o investidor precisa é cobrar do seu gestor, do seu assessor de investimento, da sua corretora, do seu banco, bons produtos, boas formas inteligentes, fáceis e simples de se acessar, como eu disse, as melhores empresas do mundo através de estruturas aqui para eles. Mas eu vejo, sim, eu vejo os brasileiros mais interessados, corretamente mais interessados, e acho esse movimento de os agentes, vamos dizer, do mundo de investimentos aqui do Brasil mais alertas a isso e tentando trazer alternativas para os brasileiros, acho um excelente movimento. Acho que é um movimento que vai deixando o nosso mercado financeiro, o nosso mercado principalmente de investimentos, muito mais seguro e muito mais, vamos dizer, maduro. Ô, Gustavo, para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse para a gente quais as perspectivas aí de vocês, da GEL Capital, que vocês estão tendo para o próximo ano, o que é bom ficar de olho, o que é bom nem chegar perto. A gente tem uma visão muito de empresa a empresa, né? Então, a gente procura
fugir um pouco desse senso de que tem setores inteiros bons ou setores inteiros ruins. A gente tenta olhar assim, todo setor deve ter empresas boas, né, e empresas ruins. Então, a gente não quer um setor, a gente quer algumas empresas, né? Esse é o nosso jeito de investir. O que a gente procura, e o que eu acho que talvez, para também não fugir da tua pergunta e dar uma resposta objetiva, o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje é com a questão do preço. Como você tem uma questão de juros baixos lá fora também, e há muito mais tempo que no Brasil, você tem algumas companhias que, na nossa opinião, quando a gente vê o preço delas, por mais que o negócio seja incrível, as empresas sejam bem geridas, a companhia seja rentável, vá gerar lucro, o preço que você paga pela ação dela hoje nos parece muito caro. Então, o que eu chamaria a atenção do investidor para quando ele for investir fora do Brasil é olhar muito o modelo, para o Brasil também, mas olhar muito o modelo de negócio, ter certeza que ele gosta, confia, entende aquele negócio, mas também fazer uma avaliação, uma análise de que preço ele está pagando por aquele ativo. A gente lá toma muito cuidado com essa segunda parte, porque não adianta, se você comprar uma boa empresa, mas pagando um preço muito caro por ela, provavelmente isso não vai ser um bom investimento. Então, talvez o que é mais importante, você disse assim, o que é melhor a gente nem chegar perto, eu acho que é bom o investidor nem chegar perto de ativos que ele acha muito caro e que ele não entende muito quando olha o lucro daquela companhia, não tem muita relação com o preço dela hoje. Que, no fundo, eu estou dizendo assim, o valor dela no longo prazo não parece ter muita relação com o preço que você está pagando para ela hoje.